Então, Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente estava terminando aqui um componente que é o componente do header, né? Nós fizemos a parte aqui que produzia duas linhas, né? E agora a gente vai produzir a parte aqui que produz as horas em cima, tá? Hora, minuto, que seja que você queira colocar aqui em cima, tá? A princípio a gente já tem o componente aqui com as linhas que se esticam, né, de modo prático, né? O que a gente tem que fazer aqui agora é inserir os quadradinhos aqui dentro, tá? A gente pode estar fixando aqui um tamanho fixo por quadradinho ou até dizer que o limite do tamanho do quadradinho vai ser a resolução. Então dá para fazer até uma questão configurável, né, para a pessoa dizer que vai ser de tamanho fixo ou se vai ser alto, né, ou seja, autogerenciado, né, pela caixa de display aqui. Tá? Então, a gente pode estar criando aqui algumas propriedades para poder dizer o tamanho, dessas boxezinhas que vão caber ali em cima. Tá? Então, nesse caso aí, a gente pode criar aqui umas properties aqui em cima. Vamos criar aqui um DR, vamos chamar aqui de tipo tamanho, ou tamanho, seja, vou chamar aqui de size. Tá? E a gente pode estar colocando aqui, né, Z fixo ou size alto, tá? Vamos chamar essas duas propriedades aqui, tá? E a gente pode estar utilizando essas propriedades aqui na nossa parte de baixo do componente. Então, vou chamar aqui de property, como que eu posso dizer? Tamanho header, size header, size box header, vamos chamar de aqui. E esse tamanho aqui vai ser do tipo TDR size. Tá? Vou dar um Ctrl Shift C aqui. Vou clicar aqui no compile. Compilou. Salvar aqui. Tá? Lá no componente agora, ó, já vai aparecer aqui a opção aqui, ó, size header, né? E você vê que já aparecem as opções aqui para a gente trocar. Então vocês veem que é muito fácil criar, né, essas boxezinhas aqui. A gente poderia, por exemplo, encapsular aqui, ó, igual esse cara aqui fez aqui, né, para especificar, né, a configuração dela. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que ele fez ali. Vou chamar de options. Vou pegar aqui, ó. TDR. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer essa outra parte aqui. Ó. Vou criar aqui, ó, TDR options de opções e vou colocar aqui uma class, tá? Vou chamar aqui uma property, property não, publish, tá? E aqui a gente pode colocar aqui propriedades específicas. Vou dizer aqui, por exemplo, que vai ter uma TDR header, vou aqui de OP header, isso é uma class, vou chamar aqui published, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, a property size, deixa eu ver aqui, a gente já tem auto fixo,
aqui TDR size, e o tamanho, vou colocar aqui property width, vamos colocar aqui integer, tá? Então aqui a gente já vai definir várias propriedades dela, tá? Esse aqui é do option, esse aqui vai ser do header, né? Vamos colocar aqui uma property do header, que vai herdar de TDR OP header, tá? E esse cara aqui vai migrar para cá, vou chamar aquele de options, que vai herdar de options, que é esse cara aqui de cima. Então vou dar um Ctrl Shift C aqui. Vamos ver que esse outro aqui também faltou, Ctrl Shift C. Basicamente ele já criou as propriedades para a gente, tá? Bom, claro que cada um desses aqui tem que ter o seu próprio create, né? Esse options tem que ter o create dele para ele criar também o options do header aqui, senão não vai criar sozinho, tá? Então a gente vai colocar aqui um constructor, vou chamar ele aqui no public aqui, ó, public, e vou chamar aqui, ó, constructor create, tá? Ctrl Shift C. Vou colocar aqui um constructor também no carinha aqui de cima, tá? Vou colocar um public aqui para ele também, tá? Por mais que ele não tenha nada no construtor dele, eu vou adicionar aqui, tá? Bom, esse cara aqui, ele tem que criar esse cara aqui, e esse cara aqui tem que criar esse aqui. Então vamos começar por aqui nesse create desse cara aqui. Ele está usando esse f-options aqui, que é o que a gente vai usar para criar. Então a gente vai vir aqui, ó, a primeira coisa é criar ele, né? Aqui ponto create. Vou colocar um igual aqui, tá? Separar aqui, tá? E agora a gente vai para este daqui, criar este aqui. Então a gente tem aqui a propriedade dele do header, vou colocar aqui, pegar aquele inteiro aqui que fica mais fácil. Igual, criado. O outro não precisa criar nada porque não tem nenhuma propriedade aqui que... Ah não, esse aqui tem um T-size, mas o T-size não é uma classe, ele é um tipo de dado. Então até aqui tá tudo certo. A gente pode, é claro, dizer aqui que no create dele o ident mínimo ali vai ser de 20 ou alguma coisa do tipo. Posso dizer aqui, por exemplo, um f-wident aqui dele já começa em 20, por exemplo, tá? Salvar aqui. Eu posso dizer também que esse camarada aqui já começa com uma certa configuração, fica a critério. O type ele já tipa sozinho na hora que a gente coloca, tá? E a gente pode literalmente já testar aqui se já está funcionando, tá? A gente não criou o destructor desses caras, tá? Ou seja, a gente pode ter um probleminha aí, tá? Então tem que criar o destructor de cada um deles. Vou pegar aqui um destroy aqui, vou pegar um herdado aqui desse do custom aqui, só para facilitar aqui. Eu não sei o que ele tem aqui de criado. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar aqui, esse aqui vai herdar. Os outros ali não tem herdado porque a gente que criou o deles, né? Então, o desse cara aqui eu vou fazer ele destruir o options. Vou fazer ele destruir também o fp hora. E vou fazer ele destruir também o fp minuto. Tá? O outro aqui, que é esse aqui, ele tem que destruir o header. Vou colocar aqui o header. E esse outro carinha aqui,
Esse aqui já tem o Destroy. Esse outro aqui não tem nada para destruir, porque aqui não precisa destruir nada, a gente não está criando nada. Tá? Então, basicamente aí já temos uma pequena estrutura já criada ali. Vou dar um compilar aqui. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver o que ele está achando. Uai. Tá certo, hein? Ah, acho que é porque eu não tinha dado Ctrl Shift C, eu só criei ele, não declarei. Bom, compilou. Vou dar um install aqui. Feito. E agora a gente vai lá no demo, ver se essas propriedades estão lá. Ele já notou que a gente removeu, vou pedir para ignorar. A gente removeu mesmo. Tá? E olha que agora a gente criou aqui uma opção personalizada só para o header. Ó. Então a gente diz aqui se o tamanho vai ser fixo ou se ele vai ser calculado, que vai ser o alto. E aqui a gente diz o tamanho, né, se a gente quiser utilizar. Então a gente já tem aqui uma boa propriedade para a gente estar utilizando. Tá? E a gente agora pode dizer a quantidade de caixinhas que vão ser criadas aqui. Bom, como é um tempo, né, por assim dizer, vou pegar essa caixinha aqui que a gente está vendo de fundo. Né, se vocês notarem a data, né, a hora aqui em cima, vai de uma hora até a outra. Né, e a gente, através disso daqui, a gente tem uma quantidade. Então tem aqui, ó, das 6 horas até as 19 horas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caixas. Tá? Então, a gente tem que ver a partir de que data, que hora que a gente vai colocar esse carinha aqui para rodar. Tá? Colocando aqui o tempo, né? A gente pode colocar para o cara informar uma hora inicial e uma final, né? E através disso a gente calcula a hora, né, que vai ser utilizada aqui, para a gente calcular aqui mais ou menos, né, esse tempo que está aqui, ok? Bom, a gente não colocou aqui a hora em si, né? Vou chamar aqui uma propriedade de time, onde a gente vai colocar vários tempos, né? Então, vamos aqui para o nosso header agora, né? O nosso header tem as propriedades do header. Aqui tem o options, a gente vai colocar aqui agora, essa aqui é uma opção de cabeçalho, agora a gente vai colocar uma opção de tempo, tdr op time, chamar ele aqui como uma class, vamos colocar aqui uma published, vamos colocar aqui propriedades, property, início, hora, ini, vou colocar aqui junto, hora ini, time, e uma property, hora. Eu vou colocar em inglês para ficar em ordem alfabética aqui. Begin, time, begin e time end. Vai ser tipo time, tá? Criado duas propriedadezinhas. Ctrl Shift C criou a propriedade para gente. E o que a gente vai fazer? A gente vai inserir essa property do options aqui. Então, como a gente já tem aqui o options, eu vou chamar aqui a property de time, que vai herdar desse carinha aqui. Ctrl Shift C criou. Tá? A gente já tem aqui o options do create do outro. Vou criar agora aqui o do time. Tá? Vai herdar aqui de tdr op time. E vamos dar um create aqui. Tá? Vamos dar um free nele aqui também. Ponto free. Criado. E basicamente a gente já pode testar aqui se criou o nosso tempo aqui. Vou dar um compile. E vamos dar um install aqui de novo.
instalou e eu vou testar aqui já a opção. Como vocês podem ver aqui, ó, já tem aqui uma opção para a gente informar a hora aqui, ó. Tá? Ele não abriu aqui uma caixinha para a gente digitar. Ele deveria ter aberto uma caixinha aqui de hora, pelo menos para a gente digitar. Tá? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Bom, a gente parou aqui na parte da hora. A gente vê que já tem uma hora. Mas eu estou notando aqui que a gente colocou uma propriedade errada. Um tem um com a caixa, outro tem uma outra caixa que está abrindo. Porque provavelmente a gente colocou o componente errado aqui. Ó, um tá certo que é o time e outro tá como timer, que é um contador. Então a gente errou aqui nessa parte, vamos corrigir. Aqui na aplicação também. Pronto, agora tá certo. Time, ó, tem aqui também errado. Deixa eu ver se faltou algum outro pedaço, acho que não. Salvar aqui, vamos compilar de novo. A gente não colocou aqui nenhuma hora inicial quando cria o componente. Eu vou colocar aqui uma public aqui. Opa. Ctrl Shift C. A gente tem aqui uma hora inicial e uma final. Eu vou colocar os dois como iguais aqui. Vou pegar esse cara aqui. No create dele aqui, ó. Vou colocar aqui o now. E vou colocar aqui também um now, que é a hora atual. Eu não sei se ele vai reconhecer o now aqui. Deixa eu ver se vão ter que buscar aqui de uma unit. Achou aqui da nossa sysutils. Vou adicionar ela na nossa interface. Salvei. Tá? Vamos compilar aqui agora. E vou instalar aqui o componente de novo. Funcionou. Vamos lá agora no nosso menu visual. E nós podemos notar, ó, aqui, quando ele criou exatamente com a data e a hora atual que vocês estão vendo aqui no meu computador. Tá? Bom, a gente pode mudar essa hora aqui, ó, vou colocar aqui 00,50. Veja que ele já formata automaticamente o time para a gente. Então a gente pode colocar aqui a hora que a gente quiser. Tá? Então a gente já tem aqui uma hora de início e uma hora de fim. Tá? Então a gente pode fazer o que agora? Através disso daqui, descobrir o número de horas ou o número de minutos que tem nesse intervalo que a gente informou. Tá? Para a gente poder utilizar. Tá? Então, vai ficar mais prático a gente até criar uma função que vai dar um get hours, né? Ou seja, uma quantidade de horas, e um get minutes também, da diferença entre esses dois aí, né? De hora, minuto, que a gente for utilizar, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas questões, porque, por exemplo, igual a 6 horas, ela pode ser 6 horas, mas ela pode ser também 6 horas e meia, né? Ou seja, na hora de desenhar aqui, eu vou ter que desenhar meia hora das 6 horas que tiver aqui, e não a hora inteira. Tá? Então, nessa caixa aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que seja 6 horas e meia, a caixa vai ser a partir das 6, e a hora tem que ir até o final da outra hora. Só que se você notar aqui, por exemplo, igual essa aqui dá 19 horas, né? O horário ele começa aqui no comecinho, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, igual esse aqui dá 16 e 19, né? Por mais que eu ache que ela deveria desenhar até o 19, na verdade tem que desenhar até o 20, né? Por quê? Para poder caber o outro meu tempo aqui dentro, né? Ou seja, a hora ela começa a partir dessa ponta aqui, aí a outra hora começa dessa ponta, e essa outra hora dessa ponta, e etc. para cada um, né? Então, eu tenho um bloquinho para cada hora
do que sair aqui para mim no meu desenho. Então eu tenho que fazer esse cálculo aí também, tá? Para ficar certinho, ok? Bom, vamos partir para a parte do cálculo. Bom, vamos clicar aqui na opção do header e onde que a gente tem a hora aqui? Na propriedade do timer, né? E o timer pode devolver para a gente a quantidade de horas de diferença entre um e outro, tá? Então a gente pode vir aqui e criar uma function, tá? Ou no caso aqui a gente vai colocar aqui a function get hour, tá? E a gente vai colocar aqui que ele vai devolver. Existe uma função chamada hours between, eu não me lembro o que ela devolve. Deixa eu comentar esse cara aqui primeiro. Deixa eu olhar essa função primeiro aqui. Eu não me lembro de cabeça o que ela devolve. Então, or between. Vamos ver aqui se o sistema localiza ela aqui. Eu não me lembro de cabeça o que ela devolve. Se é um inteiro, se não é. Que não trouxe pra gente. Eu sei que ela está na sysdate. Vamos ver aqui se a gente adicionou ela aqui. Aqui, ó. Úteis. Deixa eu ver. Vou pegar aqui em cima. Sysdate. Não tá nessa aqui. Eu me lembro que estava numa úteis. Deixa eu ver se eu declaro aqui uma system. Opa. Tá fora da casinha aqui. Date system.date. Não tem date. Não me lembro agora de cabeça. Qual que era? Se é VCL, date úteis. Vamos ver aqui, date úteis. Vamos ver se é isso aqui. Vamos ver o que ele acha aqui. Olha lá, achou? Date útil, ponto date útil. Não, não é esse aqui não. Acho que a gente tem já uma date útil aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma biblioteca. Só um minutinho, pessoal. Bom, a função era date úteis mesmo. O Delphi está como age aqui para não achar a biblioteca. Tá? A gente vai lá no date úteis aqui. Vai procurar aqui. Tem aqui as funçõezinhas, ó. Minuto de hora, dia de hora, diferença da semana. Vamos procurar aqui. Hours, tem aqui hours week. Deve ter aqui um do between. Vamos pegar aqui between. Nossa, não achou. Aqui, ó. Olha, tá aqui. Hours between. Ele devolve um int 64. Vamos colocar aqui nossa função. Get hours int 64. Ctrl Shift C. E a gente vai colocar aqui agora a funçãozinha dele aqui, passando o que? A f or, não, que nome que tá a hora aqui? Tá como time, f time e basicamente aqui ele já vai devolver para a gente a quantidade de horas, tá? Bom,
Eu não sei que se a hora aqui é a hora inicial ou final, aqui é a agora e a outra é outra data, né? Ou seja, aqui é o final da data. Salvar aqui. E lá em cima, para a gente pegar a hora, a gente pode colocar um método aqui somente de leitura. Property hours vai ser do tipo int 64 e a gente vai colocar aqui que vai ser do tipo read, só que vai dar um get hours aqui, pegando essa hora. Tá? Então, vou colocar aqui um compile. E vamos dar um install aqui. Vamos lá para o menu. E estamos aqui com o nosso menuzão. Veja que a diferença de hora aqui, ó, ela tá zero, porque não tem diferença entre os dois, mas se eu colocar aqui, por exemplo, umas 6 horas e, sei lá, 4 minutos que seja, veja que ele já me retornou aqui a quantidade de horas. Só que essa quantidade de horas que ele me devolveu aqui em int 64 é uma quantidade de horas numérica dentro do banco, né? Ou seja, como as horas são guardadas como números dentro da nossa aplicação, eu teria que traduzir isso aqui depois para um dado que seja expressivo para a gente poder acompanhar, né, e entender o que é esse dado, né, entregar esse dado para o usuário, né, de uma forma que seja satisfatória na tela dele, ou seja, como uma hora de fato. Tá? Deixa eu ver aqui uma forma da gente fazer isso. Mas eu acho aqui, ó, que a gente colocou a data e a hora errada, aquela hora aqui. Na verdade está lá na função, né? A gente colocou errado. Vamos alterar ela aqui, nossa get wars, e vamos inverter aqui, ó. Pronto, já invertemos. Vamos compilar aqui a aplicação de novo. Vamos olhar lá no menu. Selecionamos aqui as horas. Eu vou mudar aqui para 6 horas. Então, a gente tem aqui uma diferença de horas, ó, que ele está dando aqui para a gente. Eu acho que ele não acertou o ponteiro aqui para a gente. Vamos voltar aqui no fonte. Vamos dar um compile. Vamos dar um install. Vamos voltar lá no menu. Vamos informar a hora aqui de novo. Estranhamente está dando reverso. Vou colocar aqui. Olha, aqui deu certinho agora, mas está invertido, porque eu tive que colocar o início às 19 e o end como às 6. A gente tinha acabado de converter aqui a hora, trocando as posições, e deveria ter funcionado. Vamos trocar aqui de novo. Salvar. Instalar. Salvou. Vamos lá no menu de novo. E temos aqui o nosso menu de novo. Vou alterar aqui agora para 6 horas. Mas não é possível. Algo de errado não está certo. Agora deu certo, ó.
Vê que aqui deu uma diferença entre 7 e 9. Vou colocar aqui 14 horas. 7 horas, tá certo. 20 horas. 23 horas. 1 hora. 00 hora. 00,0001. Deu 23 horas. Vira 20 horas. Vou colocar aqui 59 minutos. Deu. Vou colocar aqui 0 hora. E não deu muita diferença, porque ele vai até só às 23. Tá? Bom, no caso aqui a gente já consegue montar, né, a nossa caixa baseada nessa hora que foi informada aqui pra gente. Tá? De 01,01. Vou colocar aqui a partir das 7h30 a gente vai começar a trabalhar. Isso vai se estender até as 17h30 ou 18 horas. Fica a seu critério colocar aí. Bom, aqui no total deu 11 caixinhas que a gente vai ter que desenhar, 11 caixinhas de hora, tá? Então é o que a gente vai fazer, a princípio desenhar 11 caixinhas, tá? E isso vai ficar para a próxima aula, tá? Já vi aqui que a gente já criou aqui duas partes, já a parte para o tamanho fixo e a parte para hora, né? A gente tem aqui a quantidade de horas que ele está alterando aqui para a gente, e aqui também as horas e minutos para a gente desenhar aqui na parte de cima. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que a gente aprendeu a criar propriedades customizadas aqui, ó, com balãozinho, né, ou seja, que facilita aí na hora de separar a configuração. A gente aprendeu a criar propriedades aqui também, né, com tipagens, né, para a gente poder utilizar. Criamos aqui um campo de tamanho. E também aqui no timer criamos um campo para armazenar a hora e uma outra propriedade que é somente leitura, que vai devolver a quantidade de horas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.